gente! Bem-vindos ao Tarô de Hathor. Eu sou a Camila e eu te ajudo a se conectar com a sua essência e a viver a sua melhor versão através do tarô. E hoje eu tô para te falar sobre o que é, então, o tarô, né? O que é esse instrumento, como que ele se classifica, quais são os diferenciais, né? O que precisa ter, né, num baralho para ele ser considerado um tarô, as diferenças dos tarôs, enfim. Vou fazer um apanhadão geral aqui para vocês, até porque eu já tenho algumas perguntas, né, de algumas pessoas que andaram mandando para mim, algumas perguntas também que são de algumas pessoas conhecidas minhas, que eu já ajudei a estudar um pouco o tarô, né, e eu resolvi compilar tudo isso para trazer para vocês aqui. Bom, então começando, né, pelo básico do básico, o que é o tarô? Né? O tarô, ele é basicamente, gente, minha gata pulou aqui em cima, por isso que tremeu, olha, vejam ela. Essa aqui é a branca, é a minha gatinha rebelde, vai pra lá. Bom, voltando ao tarô, né, gente? Espera só um pouquinho, eu vou abrir a porta pra ela sair. Vai, filha. Pronto, voltando então. Voltando sobre o que é o tarô. O tarô é um conjunto de cartas que é usado basicamente para autorreflexão, para orientação, né, para que as pessoas tenham insights e até mesmo para algumas orientações espirituais, né? Não espiritual no sentido de alguma religião específica, mas espiritual no sentido de cada pessoa se conectar com a própria espiritualidade, tá? Então, esse jogo de cartas, né, esse conjunto de cartas, na verdade, ele é composto especificamente por dois grandes blocos. Um grande bloco é chamado de arcanos maiores, é um conjunto de 22 cartas que tem alguns desenhos simbólicos, né, alguns desenhos mais específicos, que a gente vai tratar e vai falar deles um pouquinho mais para frente, e um segundo bloco de cartas, que são os arcanos menores, que é o que a gente conhece hoje como o baralho tradicional de jogo, né? Onde tem os números e os naipes, e as figuras da corte, rei, rainha, valete e cavaleiro, tá? Os arcanos maiores, eles retratam uma figura em específico, tá? Então, ele é numerado sempre do número 1 ao 22 ou do 0 ao 21, tá? Tem de um tarô para outro, existe essa diferença de numeração, tá bom? Depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês, em um outro momento, por que essa diferença, tá? É mais por uma questão interpretativa e uma questão de fundamentação teórica, mas aí eu vou trazer para vocês um pouco mais completo em outro momento. Por enquanto, vamos ficar aqui na base, na estrutura, tá? Então, essas cartas dos arcanos maiores, né, que tem algumas figuras específicas, elas são figuras que são mais ricas no sentido da simbologia delas, né? Então, elas têm aí desenhos mais elaborados e ela traz também uma representação mais profunda de um momento aí da jornada, tá? Então, elas representam geralmente arquétipos universais, né? Ou seja, ela tem um significado mais profundo para todas as pessoas, porque as cartas elas representam, vamos dizer assim, momentos da vida, né? Então, todo ser humano ele vai ter em algum momento da vida dele aquela carta representada na própria vida. Então isso traz uma conexão muito profunda, né, com valores, com ideias, com potenciais, né, e até mesmo com a nossa parte mais, vamos dizer assim, mais frágil, né, mais difícil de lidar, que seria a nossa sombra, tá? Que são as nossas dificuldades, são os nossos desafios,
né? Às vezes os nossos bloqueios são coisas que a gente precisa aprender a superar. Bom, voltando aos arcanos maiores, é isso, né? Essas cartas, elas estão geralmente associadas com esses momentos importantes aí, experiências mais profundas, mais poderosas na nossa vida, tá? Sobre os arcanos menores, né? O segundo bloco de cartas. Bom, gente, voltando aqui. Eu dei uma pausinha no vídeo para eu ir lá buscar o baralho e para mostrar para vocês, ó. Então, aqui são os arcanos maiores, tá? Os 22, né? E aqui é o bloco dos arcanos menores, tá? Então, a gente tem aqui 22 arcanos menores, tá? E aqui a gente tem 56 arcanos menores, tá? A gente tem aqui as figuras, depois eu vou mostrar um pouquinho desse baralho para vocês, ó, as figuras da corte, né? Os números, ó, com os naipes, certo? Esse baralho aqui, gente, esse aqui é o meu primeiro baralho, é o baralho que me encontrou nessa vida, porque eu não fui procurar por ele, né? Ele veio até mim. Vocês podem ver que ele tá meio amareladinho, assim, ó. Isso aqui não é efeito vintage, não, gente. Isso daqui é porque ele é antigo mesmo, de verdade, né? E esse daqui, esse tarô eu tenho, assim, muito carinho por ele. Ele é simplinho, ele é de carta de papel mesmo, ó. Vocês podem ver. Ele já até estragou um pouquinho algumas vezes. Eu voltei a colar ele de novo, porque eu gosto bastante dele. Bom, então é isso. Então, voltando aqui, né? Continuando, tá? Eu falei dos arcanos maiores para vocês. Então, voltando a falar agora dos arcanos menores. Bom, os arcanos menores, eles são compostos por 4 naipes, né? Como eu falei, é a parte do baralho que é bastante semelhante com os jogos, os baralhos tradicionais de jogos, né? De jogar canastra, de jogar buraco, de jogar paciência, que a gente está acostumado a ver. A única coisa é que as figuras deles são, assim, diferentonas, né? Ele é um baralho um pouco maior, vocês podem ver aqui na minha mão, né, ó. E as figuras dele, esse daqui é o tarô de Marsella, ele especialmente, ele tem figuras que são mais, assim, que lembram um pouco mais aquela era medieval, né? Ó, o As de Paus, ele é bem bonito, ó. O Rei de Espadas, ele é bem, bem bonito, eu gosto bastante desse. O Rei de Ouros, ó. Bem legal esse baralho. Então, essa parte do baralho, né, é a parte que tem os números, os naipes e as figuras da corte, certo? Cada naipe é numerado de 1 a 10 e tem 4 figuras da corte para cada naipe também, que é o pajem, o cavaleiro, a dama, né, ou a rainha e o rei, certo? Então, esses arcanos menores, eles retratam pra gente situações mais corriqueiras, né? Situações do dia a dia mesmo, algumas situações em que a nossa própria interferência e a nossa própria decisão, ela já pode resolver por si só, tá? Então, é isso.